Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Mariana Martins Kiotoki e eu sou bolsista voluntária pelo Programa de Iniciação Científica Voluntária oferecido pela UEMP, o PIC-V. E hoje eu vou apresentar uma parte do que é a minha iniciação, que essencialmente é o tráfico de crianças, mas hoje eu vou tratar sobre o tráfico com cunho sexual. Primeiramente, eu queria destacar a importância desse estudo. As crianças e adolescentes, eles têm a proteção integral, como é dito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa preocupação com a proteção dessa juventude, dessa infância, é justamente porque são eles que vão habitar esse mundo pelas próximas gerações. Então, o quanto mais conseguimos deixar a infância delas e a juventude em uma situação minimamente progressista, que elas possam ter a liberdade e a oportunidade de melhorar, só assim a gente vai conseguir realmente trazer uma melhoria para os problemas que hoje temos. E o tráfico de crianças com cunho sexual é apenas uma das modalidades, como eu havia mencionado, e é encontrado neste tipo de crime uma forma de sobrevivência pelas vítimas mesmo. Porque, como eu vou falar nos próximos slides, a diferença entre o nível socioeconômico do nosso país é muito grande. Então, a incidência desse crime pode ser por um desses motivos. Há também o chamado consentimento forçado, que é as oportunidades que vão surgindo para essas crianças e adolescentes que precisam colocar comida na mesa das suas famílias, às vezes, por ineficiência dos pais ou porque tem muitos irmãos, enfim, são as diversas situações. Mas, como será demonstrado, a base para esse tráfico, que normalmente ocorre com as meninas, é a cultura do estupro, juntamente com o capitalismo, por causa dessa disparidade econômica, que é estrondosa entre as infâncias do país. Então, posteriormente, nós vamos falar de algumas propostas de intervenção, uma delas sendo a educação sexual, para que esse problema seja pelo menos minimizado e que possamos ter algum tipo de esperança para que esse crime pare de acontecer com tanta incidência, mesmo não sendo divulgado. Como eu disse, o perfil da vítima nesse tipo de crime existe e ele é o feminino, como apresentam os dados da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que revela claramente o número absurdamente expressivo do público feminino sendo vítima desse tipo de crime. Esses dados são de 2014 a 2016. A metodologia que foi utilizada nessa pesquisa foi a dedutiva, é o método dedutivo, que foi feito por pesquisas bibliográficas, textos acadêmicos, documentos disponibilizados pela ONU e outros órgãos internacionais. E a pesquisa foi basicamente documental, mesmo que eletrônica, descritiva e exploratória. E, é claro, em se tratando de crianças e adolescentes, também como destacado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui do Brasil, foi aplicada nessa pesquisa a multidisciplinariedade, que foi juntado a psicologia, a pedagogia e o direito, para termos uma ideia de como a sociedade como um todo, em diversas áreas, pode contribuir para que esse crime não ocorra com tantos números como hoje em dia. Basicamente, por conta do público ser essencialmente feminino, foi observado a violência simbólica tão discutida por Pierre Bourdieu, no qual os homens se mantêm no poder de todas as esferas da sociedade e, por isso, exercem algum tipo de dominação. E essa dominação, e somado à objetificação do corpo feminino desde criança, corroborado também a cultura midiática do fetiche, da sedução, que leva à adultização precoce dessas crianças, normalmente as meninas, tudo isso corroborou para criar um ambiente propício para que pessoas que tenham interesse em ganhar um lucro em cima da inocência, da dificuldade por encontrar emprego, da necessidade de uma condição monetária melhor, esse público feminino e com pouca idade é propício para que essas pessoas se aproveitem da situação. Justamente pela cultura do estupro, a criança e o adolescente
as meninas, né, essencialmente, elas são vistas como culpadas dos atos que elas praticam. Então, isso se torna cada vez mais uma situação mais vulnerável. E quanto mais vulnerável, maior a incidência dessas pessoas que querem se aproveitar disso, né? E como eu havia mencionado no começo, as vivências das infâncias do Brasil são muito diferentes, como aponta Rizini, Neumann e Cisneros em uma publicação de 2009. É claro que há uma diferença gigantesca entre uma criança que nasce na zona sul de São Paulo e outra que nasce nas favelas, certo? Elas não têm as mesmas oportunidades, elas não têm as mesmas ambições, por isso que algumas encontram nessa vida do crime, da exposição do próprio corpo, como uma forma de viver. E como não há políticas públicas efetivas para demonstrar como o corpo tem que ser cuidado e respeitado, e como existem outras formas de busca de melhora de vida, entre outras situações, essas pessoas se tornam suscetíveis a esse tipo de prática. Por isso, um outro contexto também que deve ser mencionado, além do contexto de normalidade, são os cenários de guerra. Porque nesses casos, algumas crianças são até vendidas para essas pessoas que têm interesse de exploração econômica de crianças e adolescentes em troca de comida para a família. Já foram indicados muitos casos, inclusive mencionados pelo United Nations Office on Drugs and Crime, que foi mencionado nesse trabalho várias vezes, sobre justamente como esse cenário de guerra torna ainda mais abrangente e facilitado o recrutamento dessas crianças para essa exploração econômica. Inclusive, como a gente pode observar aqui, existe no mundo o turismo sexual infantil, que está mencionado em diversos países do mundo, ou seja, não é um problema essencialmente brasileiro. E se existe esses países em laranja, isso significa que existe um público a atender. Porque as pessoas que exploram esse tipo de atividade econômica ilícita, elas só exercem porque tem pessoas que se utilizam dessa atividade. Portanto, a gente pode perceber que falta muito discernimento e educação para as pessoas ao redor do globo. Por isso, para concluir, foi observado um claro descumprimento da Declaração dos Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1959, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, como já mencionado aqui várias vezes, sobre a proteção integral da criança, e foi visto como uma das propostas de intervenção a educação sexual na escola, que é algo muito discutível na mídia e discutível de uma forma bem complicada, porque não foi demonstrado a verdadeira essência da educação sexual, certo? E como colocado aqui no quadro, o objetivo da educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo, não é fazer a criança dançar músicas erotizadas ou mostrar pornografia. É falar sobre o corpo, ajudar a criança a desenvolver autoestima e respeito com o próprio corpo, diferenciar os toques de afeto dos toques abusivos, dentre outros. E, inclusive, essa educação sexual não é algo meramente explicativo. Ele foi colocado em prática e teve desempenhos positivos comprovados pelo autor Brino, em 2007, e também se tornou a escola, né, se tornou um local propício para denúncias, o que é muito positivo nesse caso, porque a educação sexual ela vai trabalhar da forma preventiva, né? E também o atendimento às vítimas que sofreram com o tráfico de crianças, ela deve ser disponibilizada pelo Estado, mas é algo mais difícil de acontecer. A educação sexual é algo mais plausível, algo mais prático de começar agora. E a desigualdade econômica sempre vai continuar sendo um obstáculo contínuo e por meio de políticas públicas é dever do Estado garantir a infância e a juventude plena dessas crianças. E aqui eu encerro a minha fala. Eu queria agradecer primeiramente ao meu orientador e minha orientadora, porque são os dois que me acompanham sempre nas minhas pesquisas e nos meus projetos. O projeto PIC-V, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, por propiciar esse encontro. E também o curso de Direito, por ter aberto tantas portas para a pesquisa. E, ao fim, eu tenho as referências do trabalho realizado. E estou disponível sempre para dúvidas e qualquer questionamento
sobre essa pesquisa. Obrigada.